Se a chama arde é Gabo arde, e em todo canto Gabo arde vai. Bolo de chocolate. É essa delícia que eu vou te ensinar hoje. Ele é rápido, prático, um toque no liquidificador e tá pronto. Você vai se surpreender com essa massa, com o recheio, textura. Eu tenho certeza que vai ser sucesso aí na sua casa. Feriadão chegando e essa receita vai bombar nesse verão. Eu sou a Leodenice Camargo e hoje mais uma receita aqui no Gabo Arde Chef. Bora conferir? Vamos começar pela massa, que é super simples. Coloco no liquidificador o leite, são 200 gramas de leite integral, 200 ml, 90 gramas de óleo, 100 ml, 150 gramas de ovos, são 3 ovos grandes, 200 gramas de açúcar refinado, é uma xícara mais umas 2 colheres de sopa. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. 30 gramas de cacau em pó, 3 colheres de sopa. Agora vamos bater esses ingredientes muito bem até ficar homogêneo. Lembrando que na confeitaria o ideal é sempre pesar todos os ingredientes. Enquanto o bolo bate, eu já deixo aqui separado 280 gramas de farinha de trigo, são 2 xícaras. E acrescento a essa farinha 15 gramas de fermento químico, uma colher de sopa. E também 5 gramas de bicarbonato de sódio, uma colher de chá. Eu misturo esses secos aqui e deixo separado, porque assim que a mistura está homogênea, eu venho despejando aqui por cima. Agora é só misturar esses ingredientes, tanto a parte que batemos no liquidificador, juntamente aqui com os secos. Eu gosto de fazer essa etapa com o auxílio de um fouet, que faz incorporar de forma muito mais rápida. E importante, gente, para todo bolo, é após colocar a farinha de trigo, como eu fiz aqui, é não mexer a massa demais. Mexer apenas o suficiente para homogeneizar. Quanto mais você mexe a farinha de trigo, mais desenvolve o glúten dessa massa. E eu quero um bolo que derrete na boca, fofinho, molhadinho. Eu não quero um bolo pesado, encruado. Então misturou, chegou nessa textura, está pronta a massa de bolo. Agora eu pego uma forma aqui e unto ela com desmoldante. Eu acho melhor, que solta mais fácil, mas pode ser com manteiga ou óleo se você preferir. Espalha muito bem o desmoldante nessa forma e vamos polvilhar cacau aqui na forma para que esse bolo fique bem pretinho. Eu coloco um pouco de cacau em pó e daí vou bater nessa forma e virando ela de lado para polvilhar em toda ela. Olha como vai ficando pretinho de cacau. E depois a gente retira esse excesso de cacau. Eu também quero isso nas laterais, tá? Então, olha, eu vou deitando a forma nas laterais para que eu consiga espalhar cacau em toda ela. Agora é fácil, é só despejar a massa do bolo aqui. Ela é uma massa densa, pesada, então alisa, né, o melhor possível aí para ficar bem distribuída essa massa. Dá uma viradinha, mas cuidado porque o cacau levanta, tá vendo? Então você tem que virar e já voltar pro lado de novo. O ideal mesmo é com uma colher distribuir ali de forma uniforme, fica mais fácil. Lembrando que essa forma tem 30 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura. Aí é só levar esse bolo para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus Celsius até ficar bem assadinho. Tempo, gente, varia de forno para forno. Enquanto o bolo assa, já vou deixar a calda que vamos molhar esse bolo pronta para ir esfriando. Eu coloco aqui 500 gramas de leite integral, 500 ml, juntamente com 25 gramas de manteiga sem sal, uma colher de sopa, 20 gramas de cacau em pó, 2 colheres de sopa e 50 gramas de açúcar refinado, 2 colheres de sopa. Eu levo para ferver esses ingredientes. Gabo Arde faz parte do meu dia a dia. Deixo essa mistura ferver, vou mexendo aqui para incorporar, derreter essa manteiga. E dessa forma que eu tô passando para vocês, fica super equilibrado, gente. Não fica um bolo doce, fica um bolo saboroso. Ferveu a calda, está pronto, tá?
Então, olha, aqui já tá fervendo, então eu vou desligar a calda e reservar para podermos molhar o bolo daqui a pouco. Vamos também deixar o recheio pronto. Aqui na panelinha eu coloco 2 latas de leite condensado, 790 gramas. Raspa muito bem. 400 gramas de creme de leite UHT, 2 caixinhas. 10 gramas de cacau em pó, 1 colher de sopa. Vou misturar muito bem todos esses ingredientes. Mais fácil seria eu ter mexido o leite condensado com o cacau primeiro. Mas como eu esqueci, não tem problema, vai dar certo da mesma forma. É que quando a gente mistura ali no leite condensado, por ser mais grosso, ele se dilui mais facilmente, tá? Mas aqui, conforme for acontecendo o aquecimento, esse cacau vai diluir de forma rápida. Vou levar no fogo, mexendo sem parar até o ponto. E ao final, já vamos deixar o chocolate reservado para incorporar aqui, tá? Eu vou utilizar cerca de 150 gramas de chocolate meio amargo. Chocolate nobre, tá, gente? Não é cobertura. Pode deixar ele separado, seja em quadrados, picado, ralado, enfim. Essa mistura vai estar quente, então derrete de forma fácil. Eu já deixo ali do ladinho e vou mexendo sem parar essa mistura até o ponto que eu vou mostrar para vocês. Olha, ela vai espessando. Aqui o cacau já está praticamente diluído. Vai engrossando, engrossando. Continua mexendo no fundo, nas laterais. Sempre uma panela de fundo grosso e num fogo mais ameno, para que esse leite condensado, o açúcar presente nele, né, não caramelize, ele venha reduzindo em temperatura um pouco mais baixa. Então, sempre para brigadeiro, fogo médio. Eu quero chegar nesse ponto aqui, ó, quando eu passo a espátula e essa linha fica bem marcada por pelo menos uns 10 segundos. Desliguei o fogo, é só incorporar o chocolate meio amargo. 150 gramas, como falei anteriormente. Mexer aqui sem parar até esse chocolate diluir por completo e o recheio também já está pronto. Esse bolo é muito prático, é rápido e fácil de fazer. Olha a textura que ele fica. Quando esfriar, ele vai ganhar ainda mais consistência. Raspo bem aqui num prato, vou dar uma lisadinha para distribuir melhor. E agora eu utilizo o plástico filme. Eu uso esse da Gaboard, que é esterilizado, ele é próprio para culinária e me dá toda a segurança que eu preciso. Para cobrir esse preparo e evitar que ele pegue sabor de outros produtos que estão na minha geladeira. Sempre importante cobrir com plástico filme em contato, tá? Deixa as laterais soltas para que saia o vapor, mas sempre em contato. A massa de bolo já assou. Tá pronta aqui, tirei do forno e deixei ela dar uma esfriadinha. Como ela esfriou, a gordura volta a colar ali no fundo da forma, então eu só estou dando aqui uma puxadinha com a espátula. E o bolo está pronto, olha como ele fica pretinho. Essas partes mais escuras são o cacau, tá, gente? A outra parte ali mais clara, o cacau se soltou. Eu até prefiro para não ficar um sabor tão forte. Corto em 2 partes esse bolo. Tá? É só cortar ao meio no comprimento e nós vamos montar nessa própria forma. Uma dica que eu dou é ir rodando o bolo como eu estou fazendo, com a faca sempre no meio, né? Na espessura ali, na altura do bolo, para que ele fique inteiro dividido corretamente. Volta a primeira parte aqui para a forma e lembra da calda que já deixamos pronta e agora aqui já está bem fria. Tá levemente morna, já posso molhar aqui esse bolo. Eu vou despejar a metade da calda nessa primeira parte. Pode molhar sem dó para que fique bem molhadinho após a finalização. Distribua bem no centro e nas laterais. Agora vamos colocar todo o recheio que já está pronto. E olha a textura, gente, cremosa desse recheio. Esse brigadeiro fica espetacular. Se você quiser deixar um ponto a menos, é tirar um pouquinho antes do fogo. Eu gosto dessa textura para facilitar embrulhar, cortar, enfim. Fica muito cremoso. Vá colocando as colheradas, distribuindo por toda a superfície para facilitar a camada, né? Para facilitar alisar esse doce.
Agora é muito mais fácil, ó. Com uma colher eu só termino de chegar nas bordas e deixar aqui na mesma espessura esse recheio. Eu sempre gosto de colocar essa outra parte para cima, não a de fora do bolo, para que a calda absorva de forma mais fácil. E vamos molhar esse bolo com o restante da calda. Você viu a facilidade? Vem distribuindo bem para ele ficar bem molhadinho e dá uma atenção sempre nas laterais também para que fique bem úmido e consigamos lá na frente empanar um pouco melhor no granulado. Distribui o restinho ali e está pronto. Gente, eu nem vou levar para gelar. Eu faço esse bolo assim quando eu tenho 1 hora disponível para ele ser bem rápido. Agora, se você não tiver pressa, pode levar na geladeira coberto com plástico filme bem vedado e deixar descansar algumas horas e daí quando tiver um tempinho, basta cortar e embalar os pedaços de bolo. Eu medi certinho e vou cortar em 16 pedaços iguais, tá? Cortei em 4 no comprimento e em 4 na largura. E os pedaços de bolo vão ficar bem grandes, num tamanho bem bacana que eu vou mostrar para vocês. Agora eu utilizo papel alumínio. Para facilitar, vou mostrar para vocês uma forma mais rápida. Dobra um bom pedaço e vai dobrando. Veja bem, um pedaço que comporte o tamanho de bolo e vem dobrando. Eu faço isso várias vezes. Dobro, dobro, dobro. Depois eu corto as 2 laterais. Aí já fica tudo do mesmo tamanho e facilita esse processo. Mas você pode também achar a medida aí que comporte o seu pedaço de bolo, cortar um e depois ir medindo. É questão de gosto. Dessa forma facilita bastante. Já dobra 16 vezes. Agora eu venho aqui cortando as 2 laterais, tá? Primeiro corto ali o papel. E agora corto essa primeira parte, assim eu consigo destacar as folhas. Faço assim também do outro lado. Caso não tenha soltado todas as folhas, corte um pouquinho mais, tá? É importante chegar a pegar todas as partes. E agora com cuidado, porque ele dá uma agarradinha, né? O papel alumínio, é só você ir destacando as folhas para poder embalar. O primeiro pedaço aqui é mais difícil de tirar. Uso uma espátula para conseguir puxar. Depois fica fácil. Então eu tiro o pedaço de bolo e passo aqui, olha, no granulado. Eu não quero que fique cheio de granulado. Eu tento passar mais a parte do recheio ali que vai grudar, tá? Para dar um toque ali de crocância, finalização. Embora eu prefira até sem o granulado em questão de sabor. Mas a criançada adora, né? Aí é só dobrar o papel alumínio, olha, e vir embalando os pedaços de bolo. Eu sempre gosto de pedaços maiores aqui para não ter erro, né? Esse papel alumínio para ficar bem embaladinho. Dobra as 2 pontas. Tem gente que vira agora ao contrário. Eu dobro aqui mesmo. Vai do seu gosto. E o pedaço de bolo já está pronto para ser levado para gelar. Eles ficam assim depois de todos embalados. Aí, gente, é só levar para a geladeira. Já levei ali para congelar, tá? Eu gosto dele bem geladinho. E agora a melhor parte, né? Aquela que a gente abre e dá aquela bela mordida. Olha isso. Talvez a coloração não seja tão privilegiada para vocês conseguirem ver a suculência, a textura perfeita que fica esse bolo. O granulado cobre aí o recheio, né? Nas laterais. Mas olha isso. Bora provar para ver se é isso tudo mesmo? Olha essa textura, a cremosidade desse recheio. Gente, é claro que eu gosto de comer assim ele bem gelado, então eu tirei há pouco do freezer. O recheio tá bem consistente ainda. Vai depender aí do seu gosto. Se gosta mais molinho, deixa um pouco mais fora do freezer até que ele fique na textura ideal. Mas eu te garanto que vai ser sucesso aí com a criançada. Espero que vocês tenham gostado da receita Gaboardi de hoje. Se gostaram, deixa um like e até a próxima receita. Tchau, tchau. Gaboardi, presente desde sempre.